Boa noite aos queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando nesta noite. Saudamos os irmãos que estão aqui, também os queridos irmãos que estão pela live, sabendo que se nós estamos aqui, por mais este dia de vida, é porque o nosso bom Deus nos sustentou, o nosso bom Deus nos ajudou, e por isso nós somos gratos. Hoje, nós celebramos o domingo da Páscoa. Para nós cristãos, é o domingo da ressurreição. Comemoramos e celebramos o dia que o Senhor livrou o povo ali do Egito da escravidão, do pecado. Para nós não é chocolate, nem muito menos coelho da Páscoa, mas comemorando sim o livramento, que o nosso Deus ali já estava simbolizando para aquele povo, que seria o livramento do jugo do pecado. E glória ao nosso bom Deus, que hoje nós podemos comemorar, celebrar que o nosso Deus já cumpriu aquele símbolo que prefigurava ali naquele tempo, onde foi instituída a Páscoa. Hoje nós podemos com muita alegria e com toda certeza celebrar, comemorar que o nosso Senhor já foi aquele Cordeiro Pascual, se entregou naquela cruz, derramou seu precioso sangue e nos reconciliou novamente com o nosso Deus. E por isso nós somos gratos, e por isso nós estamos alegres. Neste momento nós iremos iniciar com uma oração de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Para isso eu convido o nosso irmão Fábio que esteja fazendo essa oração. Oremos. Muito obrigado, Pai, por este momento, Pai, onde estamos reunidos, Pai. Mesmo, a Deus, com as portas fechadas, Pai, Senhor, tem sustentado a tua igreja. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa aqui, Pai, que se esforçou, Pai, para estar aqui adorando o teu nome, Deus. Obrigado, que Jesus. o seu nome, Pai, possa ser glorificado neste lugar, Pai, possa ser glorificado, Pai, nas casas que estão acontecendo na live, Pai, e abençoado para essas pessoas, Deus. Que o teu nome, Pai, possa ser exaltado por toda a terra, Deus. Muito obrigado, Pai, que este culto, Pai, seja somente para ti, Pai, e possamos, Pai, voltar o nosso coração, Pai, para a tua palavra, Deus. Nos ajude, Pai, a andar na tua santidade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos agora, aquietar os nossos corações, aquietar a nossa mente, para junto, em um só propósito, estar oferecendo este culto de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Para isso eu convido os queridos e amados irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em Êxodo 12. Nós leremos o versículo de número 5 e os versículos de 11 a 14. Êxodo 12, os versículos 5 e em seguida os versículos de 11 a 14. Faremos essa leitura com os irmãos que se fazem aqui presente, nos ajudando nessa live, em uma só voz. Versículo de número 5 e depois de 11 ao 14. Leiamos. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue,
passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. O cordeiro será sem defeito, e isto vos será por memorial. Então aqui nós podemos ver, que o nosso Deus já estava simbolizando a vinda do Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que salva o homem dos seus pecados. Com muita alegria, nós iremos agora cantar o hino de número 270 do nosso inário, que nos faz lembrar desse momento tão precioso que o nosso Senhor conquistou naquela cruz. Hino de número 270 do nosso inário. Diz assim: eu trouxe a salvação dos altos céus favor, é livre o meu perdão, é grande o meu amor. Aleluia, Senhor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que nós temos feito por reconhecimento, por gratidão, por esse tão grandioso e tão maravilhoso sacrifício que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou naquela cruz, por mim e por você, meu irmão. Que nós possamos,
meditar, nós possamos olhar cada um de nós e ver o que nós estamos expressando, qual está sendo o nosso fruto, o que nós estamos rendendo de forma a reconhecer esse grande e perfeito sacrifício naquela cruz. Vamos ainda estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler o capítulo de número 33, em seguida o 44, o 45 e o 46, e depois Lucas 24, de 1 a 7. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Lucas 23, o versículo 33, 44, 45 e 46, e em seguida Lucas 24, de 1 a 7. E diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. 44, 45 e 46, diz assim: Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus, clamando em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus, clamando em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. E agora o 24, de 1 a 7. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluia, meus irmãos. Louvado, exaltado, glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver o relato da sua crucificação, da sua morte, mas também da sua ressurreição. Bendito seja o nosso Senhor, que morreu, mas também ressuscitou. E nós podemos ter plena certeza e plena convicção dessa verdade, e crer de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Como foi pregado nessa manhã aqui pelo pastor Cícero, nós devemos ter certeza absoluta, convicção plena e viver essa verdade a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Que quem olhar para nós possa ver realmente que nós cremos e acreditamos e vivemos essa verdade, porque o nosso Senhor, Ele foi crucificado, sim, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele se faz presente aqui nessa noite espiritualmente, e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, né? Onde há também haverá a ressurreição dos corpos no dia do juízo final. Isso tem que ser uma verdade, né, plena, uma verdade absoluta das nossas vidas. Nesse momento, eu vou convidar o presbítero Ari, que, se possível, venha aqui à frente, meu irmão, e esteja orando, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, confessando meus pecados, mas também sendo muito grato a Deus pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Amado e querido Deus, Sua palavra é maravilhosa. Obrigado, Jesus. Estamos apenas 10 minutos diante da Tua face, dentro da Tua igreja, e ouvimos várias verdades ditas em 10 minutos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor veio a este mundo, se ofereceu como um sacrifício único e vicário, sem pecado, morreu naquela cruz. E quando o Senhor disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje nós não precisamos de um sacerdote para interceder para os nossos pecados, como no Velho Testamento. Não precisamos sacrificar mais novilhos para perdoar os nossos pecados, porque Jesus Cristo fez esse sacrifício único, o único sacrifício vivo e verdadeiro que perdoa todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Hoje nós temos acesso a Ti. Quando o Senhor foi para o céu, o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor deixou o Espírito Santo Consolador para estar conosco. E nós somos gratos a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui nesta casa, e nós possamos sentir isso, meu Pai. O que é que nós temos feito, Deus, para agradecer tantas dádivas? O que nós temos feito, Senhor? O que nós temos feito é te entristecer o Teu Santo Espírito com os nossos pecados, com essa natureza pecaminosa que nós temos, com essa ingratidão que nós temos. Oh, querido Deus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, são tantos diante da Tua presença. Se nós meditássemos de fato na Tua palavra, se nós, ó Deus, fôssemos eternamente agradecidos, nós deixaríamos de pecar, ou então tentaríamos, não pecar como nós temos pecado. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que enquanto nós estivermos aqui na face da terra, por mais que nós querêssemos sermos santos, continuaremos a sermos pecadores. Mas eu tenho certeza que eu e todos nós que aqui estamos, e todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, nós somos redimidos, ó Deus, por aquele sangue que verteu naquela cruz, para perdoar os nossos pecados. Foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz. E hoje o Senhor está à direita de Deus Pai, como um advogado, meu Pai, intercedendo por nós. Quando o diabo, quando Satanás quer nos acusar dos nossos pecados, ele diz para Deus: eu morri para o pecado daquele meu filho, daquele meu servo. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos, reconhecemos, meu Pai, que temos feito nada diante da Tua presença. O que nós temos feito é como um trapo de imundícia. Nós somos muito ingratos, porque nós deveríamos chorar de gratidão e de alegria, meu Pai, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e isso nos dá a garantia que nós continuaremos sendo sim pecadores, mas redimidos pelo sangue de Jesus, mas que quando nós partirmos deste mundo, meu Pai, seremos, ó Deus, encontrados, ó Deus, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados, não em nosso nome, mas sim no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
certos que o nosso Senhor ressuscitou e Ele vive, porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Quero convidar a equipe de louvor que estará nos conduzindo neste momento. Boa noite, irmãos. Nós, nesse momento, estamos reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvar aquele que deu a sua própria vida em favor de nós. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos amou. Então, quando estamos reunidos, o nosso coração está voltado para o Senhor. Nós estamos prontos a ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para nos falar neste momento. Então, que você esteja em espírito de oração, porque o cântico que nós cantaremos neste momento fala exatamente sobre a voz do Senhor, que fala sobre o nosso coração, fala ao nosso coração. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o que querer, fiz-me tua voz aquece o meu coração, recorre a vida e me faz lembrar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração.
Agora que nós cantamos a música que fala sobre a voz do Senhor, quando fala no nosso coração, neste momento nós vamos pedir ao Senhor que tome o nosso coração. Tome o nosso coração e tome a nossa alma, porque nós vivemos somente para o Senhor. Este é o meu desejo, Senhor. Que
Ele morreu, como a gente leu, junto com o presbítero Denilson, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Né? E podem falar o que quiser, o mundo prega ao contrário, prega como se Jesus fosse um homem qualquer, uma pessoa comum, mas nós cristãos sabemos que não. Que só uma pessoa que ama mesmo, que nos amasse de uma tal forma, e não um amor comparado com o nosso amor humano. Deveria ser um amor que transcende os nossos pensamentos, o nosso imaginário. Seria mesmo um amor que é inimaginável, inigualável. Muitos até tentam comparar o amor de mãe ao amor de Cristo, mas eu, mesmo sendo mãe, eu ainda me sujeito a falar que o amor de Cristo é muito maior, algo que a gente não pode mensurar, algo que a gente não pode imaginar, que a gente pode sentir todos os dias, com Ele nos permitindo acordar, mesmo que a nossa vida seja pautada pelo pecado, pela corrupção que é de nós mesmos, né? E ai de nós se não fosse Cristo. Ai de nós se Ele não tivesse morrido na cruz naquele dia para poder nos salvar. Ai de nós. Então o cântico que nós iremos cantar neste momento fala que foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Foi por amar que do pecado Ele nos libertou. Então, nesse momento, nós possamos estar abrindo o nosso coração e com a mente voltada para o Senhor, nós possamos estar cantando e ao mesmo tempo agradecendo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nada que
nossa cruz, meus queridos irmãos, ela está vazia. Sabe por que ela está vazia? Porque naquela manhã do terceiro dia, como nós lemos lá em Lucas, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Porque Jesus ressuscitou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus se entregou naquela cruz por causa dos eleitos, por causa daqueles que o próprio Deus havia escolhido, havia predestinado antes da fundação do mundo. E por obediência e amor a Deus, e amor aos seus eleitos, aos seus escolhidos, que Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, pagou alto preço, foi crucificado, morto, mas ressuscitou. E nós podemos ter a plena certeza, como nós acabamos de cantar, que o nosso Senhor vive. E Ele vive pelos séculos dos séculos. E a sua igreja, essa igreja, ela já é mais que vencedora em Cristo Jesus. Não é por causa de nós, não. Não é porque nós temos algum mérito diante de Deus, não. É por causa de Cristo Jesus. E é por isso que nós cantamos, nós temos satisfação, nós temos prazer de servir a esse Deus vencedor, a esse Jesus tão maravilhoso, que tem nos ajudado a cada dia, a cada momento e a cada instante das nossas vidas. E agora nós teremos a rica, preciosa oportunidade de ouvir uma porção da Tua Palavra com o nosso pastor Cícero. Pastor, está com a oportunidade. Boa noite, queridos irmãos, os irmãos que estão nos acompanhando na live, os irmãos que estão aqui nos ajudando. Deus abençoe, uma ótima noite para todos. Já cantamos, oramos, glorificamos ao nosso Deus. Agora vamos meditar na sua santa palavra, como foi dito aqui. Então convido os queridos irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas 24, do versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios ou 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram.
Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença, podendo adorar o Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, tudo que for feito aqui, ó Deus, venha gerar frutos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Sustenta a Tua igreja, fortalece, ó Deus, o Teu povo, encaminha, ó Deus, a Tua igreja, de forma que ela venha, ó Deus, sempre produzir, sempre crescer. Nos ajuda, ó Deus, também por meio do Teu Santo Espírito, a levar a Tua palavra, ó Deus, de forma que venha ser entendida. Aplica, Deus, ela nos nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Deus, essa noite, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Pedimos Tua bênção e Tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos que estão aqui, meus queridos que estão na live, nós estamos vivendo um tempo que não nada a ver com o coronavírus, mas já há algum tempo já se faziam pesquisas em que reconhecia que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo voltado muito para a angústia e a depressão. A humanidade, ela está sendo afrontada por conta da mudança na cultura, muito desenfreada, e uma mudança que tem trago muito prejuízo para a sociedade, porque não é uma mudança para o bem, é uma mudança para o mal. E as pessoas, elas não têm se adaptado, se acostumado a essas mudanças terríveis. As pessoas, elas têm buscado caminhar de forma a se adequar a esse costume, a essa sociedade, a esses novos dias, mas as pessoas não têm acostumado. E por causa disso, um pesquisador ali na França descobriu que a maioria dos consultórios psiquiátricos no mundo, eles estão abarrotados de pessoas pedindo ajuda aos psiquiatras diante das suas frustrações, diante das decepções e problemas que elas têm vivido. O mundo tem afetado as pessoas e as pessoas têm buscado se ajustar a esse novo tempo, mas não têm conseguido. E por causa disso, por causa do mundo anormal, as pessoas buscam ser normais, mas não têm adiantado. Na verdade, cada dia que passa, mais problemas têm surgido no meio da sociedade, e para piorar, nós ainda estamos vivendo esse tempo de pandemia, que é também um tempo anormal, que as pessoas não estão acostumadas, estão querendo se ajustar a esse tempo, mas não conseguem. E quando a pessoa não consegue se ajustar ao tempo de anormalidade, se abate sobre ela depressão, ansiedade, desespero, tristeza. Um tempo anormal é um tempo que prejudica grandemente a sociedade, uma cultura, uma nação, as pessoas, uma família. O que fazer? O que fazer diante de uma sociedade que caminha cada vez mais para a anormalidade e pessoas que não conseguem achar uma saída? Diante do desespero das pessoas, da angústia, da tristeza, da falta de
de solução para as suas angústias, o que fazer? Aí, meus queridos, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Como cristãos, nós devemos buscar solução para esse tempo de angústia que nós vivemos na palavra de Deus, porque é aqui que está a resposta. Esse texto que nós lemos aqui, ele está trazendo a história de 2 discípulos que estão vivendo mais ou menos isso que eu estou relatando para os irmãos. Um tempo em que o mundo está vivendo sobre uma anormalidade, um tempo de grandes mudanças, uma cultura imoral, uma cultura podre, em que as pessoas estão sendo confrontadas, machucadas, estão sendo colocadas diante da parede, e aí elas não sabem o que fazer. E para piorar, não só a sociedade daquela época estava vivendo tempos difíceis, porque o Império Romano era terrível, os imperadores eram terríveis, eles eram gananciosos, eles eram egoístas, avarentos, a sociedade sofria. E agora esse texto vai nos falar também de 2 servos do Senhor, que estavam vivendo também um tempo de angústia, de tristeza, de desespero. Por quê? Porque Jesus tinha morrido, porque Jesus que eles serviam tinha ido à cruz, e diante dos fatos que estavam acontecendo naquela sociedade, os 2 ainda não tinham tido a experiência de saber que Jesus tinha ressuscitado. Então, no coração dos 2 discípulos, que alguns acreditam que era marido e mulher, eles estavam vivendo debaixo de um desespero, debaixo de uma tristeza, debaixo de uma incerteza. Então a sociedade estava debaixo de incerteza, e agora os discípulos também estavam debaixo de incerteza. E o que vai acontecer aqui, meus queridos? Vai acontecer que nós precisamos entender nesses últimos dias, esse tempo que nós estamos vivendo. Há um ensino do Senhor para nós aqui nesse texto, que vai nos mostrar que quando nós estamos vivendo em tempos de incerteza, de angústia, tempos que às vezes nos provocam um sentido de depressão, de desânimo, o Senhor Jesus, ele se manifesta. O Senhor Jesus se apresenta para mim e para você, que é isso que o texto vai nos ensinar. Porque talvez você que está nos assistindo, e talvez você que está aqui no templo nesta noite, está vivendo, quem sabe, um tempo de incerteza, de desconfiança, de desespero. Quem sabe você entrou aqui nessa noite triste, por conta de tanta calamidade, tanta dificuldade que tem se apresentado na mídia, no dia a dia, o que o Brasil tem vivido, que não tem sido fácil. Mas essa noite, meus queridos, eu quero mostrar para você algo que Jesus fez com esses 2 discípulos, que não estavam vivendo nada diferente do que nós estamos vivendo hoje. O que Jesus fez na vida desses 2 discípulos que nos ensina nessa noite? Eu queria que você, que está nos acompanhando pela internet, meditasse conosco nesse texto. Primeira coisa que esse texto vai nos ensinar, quando nós estamos vivendo um tempo de incerteza, de depressão, de tristeza, primeiro é que Jesus se interessa pelas nossas angústias. Jesus se interessa pelos nossos problemas. Vamos ver isso nos versículos 13 ao 17 do capítulo 24. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha o que o texto diz: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Que é o tema da nossa mensagem hoje. O tema da nossa mensagem é: que é isso que vos preocupa?
E sobre o que vocês têm falado quando estão caminhando? Em outras palavras, meus queridos, o tema da mensagem é: no que é que você tem colocado sua atenção e que tem te preocupado? E sobre o que você tem falado da sua caminhada nesse tempo que você está vivendo e eu estou vivendo? Sobre o que nós estamos falando nesses tempos difíceis? Olha, meus irmãos, Jesus, ele se apresenta para os discípulos, e olha que interessante, Jesus ouve todo o relato sobre uma situação que os discípulos, que esses dois discípulos tinham vivido. Jesus ouve todo o relato sobre os fatos que aconteceram naqueles dias da boca desses discípulos. Olha aí o verso do 18 ao 24, que diz assim: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. O que está acontecendo aqui, meus queridos? O primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos é que Jesus se interessa pelos nossos problemas. E o que Jesus está fazendo com os discípulos aqui, esses dois que estão em Emaús? Jesus se manifesta para eles, eles estavam preocupados, sofrendo a tensão daqueles dias, e aí Jesus pergunta para eles: o que estava acontecendo? O que houve? Como se Jesus não soubesse, como se Jesus não estivesse por fora dos acontecimentos. Será que Jesus não sabia, meus irmãos? Jesus sabia sim. Jesus sabia, mas por que Jesus perguntou para eles? Porque Jesus quer ouvir da boca deles qual é o problema. Será que Jesus não sabe quais são os nossos problemas? Será que nós temos que ficar falando para o Senhor e repetindo quais são as nossas necessidades? Nós precisamos, sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus quer ouvir da nossa boca. Jesus quer ouvir da nossa boca quais são os nossos problemas. Jesus quer que você fale com Ele qual é a sua dificuldade. Jesus quer que você fale com Ele aonde está doendo. Jesus quer que você fale com Ele, meu irmão, o que é que você está sentindo nessa noite? Ele sabe o que você está passando, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ah, meus irmãos, os discípulos aqui estavam frustrados. Aí Jesus pergunta: qual é a sua frustração? Os discípulos aqui estavam desanimados. E Jesus pergunta: por que você está desanimado? Os discípulos estavam aqui tristes. E Jesus pergunta: por que é que vocês estão tristes? E aí nessa noite, não sei como é que você entrou aqui, eu não sei como é que você está aí na internet, mas o Senhor nessa noite quer saber de você. O que é que você tem? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Mas aí, meus irmãos, o problema maior aqui é que os discípulos eles tinham uma perspectiva em relação a Jesus. E a sua frustração, o seu desânimo estava ligado a uma perspectiva errada sobre Jesus. Veja o que diz o versículo 21. Eles dizem assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Jesus encontra dois discípulos
frustrados porque esperavam uma coisa de Jesus e aconteceu outra. Não é assim que muitos têm vivido nesses dias, principalmente pandemia, onde há desemprego, fome, onde o governo muitas vezes não está atendendo como as pessoas gostariam. Olha, eu esperava algo de Jesus para o Brasil e está acontecendo outra. Meus irmãos, muitas vezes nossas perspectivas não condiz com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Será que o que nós queremos é o que Deus quer? Será que o que nós pedimos ao Senhor é o que Ele quer nos dar? Será que nossos sonhos ou planejamentos estão alinhados com a vontade de Deus? Os discípulos de Emaú queriam uma coisa e aconteceu outra, e ficaram frustrados. Mas aí Jesus se manifesta, meus irmãos, para corrigir essa expectativa. Jesus se manifesta para alinhar o planejamento deles com o planejamento de Deus, a vontade deles com a vontade de Deus, o entendimento deles com o entendimento do que Deus realmente quer. E nessa noite, meus irmãos, não tem coisa melhor para nós do que orarmos ao Senhor, falarmos com Ele sobre nossos problemas e dizer: Senhor, para que eu não me frustre nem me decepcione, faça da minha vida o que o Senhor quer, me instrui para que eu acerte, Senhor, não deixe que eu erre, não faça com que eu me apegue a algo, Senhor, que me tire da sua presença, faça com que meus planos, projetos, visão, meta, estejam alinhados com a vontade do Senhor. Que é isso, meus queridos, que o Senhor quer de nós. Jesus viu que os discípulos estavam com expectativas erradas, por isso o desânimo. Então qual o remédio contra isso? Perspectivas erradas, planos errados, qual o remédio contra isso? Jesus vai mostrar o ponto 2. Jesus direciona os discípulos para Ele mesmo. Quando nós, meus queridos, estamos com planejamentos errados ou com perspectivas erradas sobre Jesus, Jesus se manifesta para nos direcionar para a perspectiva correta. E aqui Jesus direciona os discípulos para Ele. E o Senhor, quando se apresenta na nossa vida, também Ele muda a nossa perspectiva para Ele. Veja o verso 25 ao 27 do capítulo 24 de Lucas. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa a ensinar os discípulos e mostrar que o Antigo Testamento apontava para Ele. Jesus começa a mudar a perspectiva errada dos discípulos e aponta os discípulos para Cristo. É isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus quer fazer conosco também, quando de vez em quando decepcionamos por conta das circunstâncias. Jesus se apresenta no nosso meio e muda a nossa perspectiva que está errada, apontada para algo errado, algo que o Senhor sabe que amanhã nós vamos quebrar a nossa cara, como diz aí fora, e muda a nossa perspectiva para Ele. Quer vencer, quer passar por cima das dificuldades, quer sair lá na frente, mude sua visão para Cristo. Pare de olhar só para as circunstâncias, para os problemas, notícias ruins, todo dia uma notícia difícil, um problema na saúde e por aí vai. Mude sua perspectiva e comece a olhar para Cristo, comece a olhar para Jesus, como Ele fez com os discípulos aqui. Jesus viu que eles estavam cabisbaixo, olhando para baixo, que foi isso que aconteceu com eles. Eles estavam cabisbaixo, eles estavam desanimados. O desânimo, meus irmãos, nos faz olhar para baixo. E aí Jesus vem e nos faz olhar para cima. As frustrações vêm e nos faz andar cabisbaixo. E Jesus vem e diz para nós: levanta a sua cabeça, fica firme, fica ereto, não baixe a guarda. Eu estou aqui, eu estou vivo, como foi falado hoje. Meus queridos,
É interessante que a palavra nécios, meus irmãos, está ligado à ideia de alguém, somente no Antigo Testamento, de alguém que mesmo entendendo o Antigo Testamento, naquela época, alguém que entendia o Antigo Testamento, que lia o Antigo Testamento, na verdade, mas não compreendia. Tolo está ligado a isso, alguém que lia, mas não compreendia. Jesus está falando assim para eles: ora, vocês leem as Escrituras e não entendem nada. Vocês leem as Escrituras e não compreendem o que realmente ela requer de vós. É o que Jesus fala para esses discípulos aqui, como se Jesus estivesse chamando eles de preguiçosos para compreender as Escrituras. Por isso aqui, meus irmãos, nesse segundo ponto, quando Jesus direciona a visão dos discípulos para ele, Jesus também ao mesmo tempo chama a atenção para a importância da leitura da palavra e a interpretação dela. Não devemos só ter a Bíblia, meus irmãos, em casa para trazer para a igreja, colocar debaixo do braço, como alguns dizem aí, ou para enfeitar uma estante. Mas é a palavra de Deus, meus queridos, que traz alimento. É a palavra de Deus que mostra quem é o Senhor Deus, revela a vontade dele na vida do cristão. Aí Jesus vai dizer assim: ó nécios, vocês leem as Escrituras e não entendem nada. Para resolver os traumas de vocês, as decepções de vocês, vocês precisam se voltar para a Escritura, vocês precisam se voltar para Cristo. Meus irmãos, eu nunca vi um tempo, igual esse tempo nosso, em que se bombardeia, meus queridos, a fé, a esperança, a perspectiva do futuro melhor. Teve uma semana lá em casa que eu falei com a minha esposa: não liga jornal. Não liga jornal. Porque não tinha um jornal falando alguma coisa boa. Era o dia inteiro, era de manhã, de tarde, de noite, só falando de coisa ruim. Você fica apavorado. Você não quer sair de casa, você não quer ir ao supermercado, você não quer entrar em ônibus, você não quer dirigir, você não quer fazer nada. Nesses dias estão tentando fazer isso, tirar a fé das pessoas, a esperança das pessoas, tentando fazer as pessoas ficar dentro de casa igual animal. É claro, meus queridos, que nós precisamos nos guardar, ter cuidado com a saúde. Mas, meus irmãos, tudo tem um limite. E aí o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos, porque a palavra dele está ali, revelando quem ele é, mas eles não entendiam. João 5,39 mesmo diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus está voltando o olhar daqueles discípulos totalmente para ele. Vocês estão frustrados, desanimados, tristes, porque vocês pararam de olhar para mim. Ah, meus irmãos, e é interessante que a palavra testificar, a palavra testificar, meus irmãos, do grego é martirosai. Martirosai. Jesus diz: olha, é essa palavra que testifica de mim. Jesus diz martirosai, que significa aquilo que está escrito afirma o que alguém viu, afirma o que alguém ouviu, afirma o que alguém experimentou. A palavra ou as Escrituras, ela testifica o que alguém viu, ouviu e experimentou. Não fica somente no mundo das ideias, meus irmãos, os textos que falam do Senhor Jesus. Mas no Antigo Testamento, os textos que falam do Senhor Jesus também falam de experiência com esse Deus. Então é como se o Senhor Jesus dissesse: olha, volte-se para mim, olhando para as Escrituras, porque o que está escrito de mim nessas Escrituras, quem escreveu viu, ouviu e experimentou. O que eles escreveram foi algo que eles viveram.
Jesus estava mudando, meus irmãos, então a mente desses discípulos, mudando a compreensão sobre os fatos, fazendo com que eles olhassem para Jesus. E aí, meus irmãos, o que acontece quando a mente compreende qual é a solução para sair ou para enfrentar essas dificuldades, esses problemas do nosso dia a dia? Terceiro, meus irmãos, quando nossa mente compreende quem é Deus, o que é Jesus, Jesus nos aplica a fé, como fez aos discípulos. Veja o que diz o verso 28 ao 35, que diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus agora, meus queridos, tira o bloqueio que fazia com que eles não enxergassem quem era Jesus pela fé. Versículo 28 ao 31 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, eles também entenderam o que Jesus estava fazendo quando estava consagrando o pão. Eles entenderam ali, porque Jesus lhes abriu o entendimento, Jesus lhe abriu a visão por meio da fé. Meus queridos, a palavra de Deus mesmo diz que nos últimos dias o justo viverá pela fé. E o Senhor Jesus, quando ele se apresenta no meio dos seus que estão passando por dificuldade, por ansiedade, e aí Jesus vem e abre as suas mentes. É preciso aplicar fé nesses corações. Sem fé, meus queridos, nós não vamos vencer. Sem fé nós não conseguimos chegar nem no dia de amanhã. Se nós não perseverarmos olhando para o nosso Deus pela fé, como que nós vamos viver diante de tantas notícias ruins? É somente pela fé que nós estamos, meus irmãos, ainda caminhando na presença de Deus. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus que foi aplicado em nós, e não por obras, para que ninguém se glorie. É por isso que o texto está dizendo que quem colocou a fé nos discípulos foi Jesus. Já que o Senhor abriu a mente deles, e agora eles entenderam quem é Jesus, Jesus os sustenta com a fé. Esses dias, meus queridos, são dias em que nós precisamos praticar essa fé, colocar essa fé em ação. As notícias são ruins, mas eu confio no Senhor. As notícias são ruins, mas eu preciso olhar para o Senhor. Eu preciso focar somente no Senhor. Minha visão tem que estar somente em Deus, e crer nele, e confiar nele, porque a fé nos faz fazer isso, tomar essa atitude. E mais ainda, meus queridos, além do Senhor colocar fé nesses discípulos, agora também eles tinham um coração ardente. Veja o que diz o verso 32: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O que aconteceu aqui, meus queridos? Qual é a ideia de o coração arder? É que aqueles discípulos que Jesus encontrou desanimados, tristes, agora eles estavam com o coração queimando por causa da palavra que o Senhor falou para eles, da sua visão que está aberta, da fé que está no seu coração. E agora, ao invés do contexto os influenciar, agora é eles que vão influenciar o contexto.
Sabe o que significa isso? Crente que não dá o braço a torcer. Crente que não baixa a guarda. Crente que diante das piores notícias ele está firme. Ele está ali seguro na rocha que é Jesus. Ele não desanima. Ele sabe que pode confiar no Senhor. Porque o seu coração está ardendo. O seu coração está queimando. E agora não é o mundo mais que o influencia. Mas agora é Ele que influencia o mundo. E nós precisamos disso, meus queridos. O que seria do mundo, meus irmãos, sem a igreja? O que seria do mundo se a igreja não existisse? Existe um livro que foi escrito sobre isso. O mundo sem a igreja, como seria? O mundo só não está pior, meus queridos, por causa da igreja. Essa vizinhança aqui só não está pior, meus queridos, porque tem crente morando aqui. Tem uma igreja aqui. A sua família só não está pior, e a minha, porque tem crente dentro da minha família, porque tem crente na sua família. Nós só estamos aqui, meus queridos, porque o Senhor Jesus salvou a nós. O efeito da igreja, o efeito de servir ao Senhor, ele é notado onde a igreja está. Então nós precisamos, meus irmãos, nesses últimos dias que as coisas estão se mostrando cada vez mais difíceis, buscar esse coração ardente que o Senhor tem falado aqui no texto. A mesma coisa sobre o coração ardente, meus queridos, eu lembro do pastor Henry Martin, quando ele foi para a Índia, e aí foi pregar para uma região, meus queridos, onde não havia Jesus, não se falava de Jesus, repleto de deuses, mas Henry Martin dizia assim, que o Senhor deixe meu coração queimar por Deus quando eu estiver pregando lá na Índia. Da mesma forma, meus queridos, David Brainerd, que foi um missionário ali junto aos índios dos Estados Unidos, quando ele estava escrevendo o seu diário, ele disse assim, que eu possa deixar o meu coração como uma chama de fogo a serviço do meu Deus. E ainda tem, meus queridos, John Wesley, que depois da sua conversão, que ele lutou muito para converter, a sua adolescência foi difícil, mas quando ele converteu, ele disse que meu coração continue quente, queimando, desejando o Senhor, que eu continue sentindo meu coração aquecido. Por que que o Senhor deixou o coração dos discípulos quentes? Para eles ir testemunhar, para eles irem pregar. Porque se você vê o versículo 34 e 35, olha o que o texto diz. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Coração quente leva a testemunhar. O coração quente leva a pregar. O coração quente leva a influenciar e não ser influenciado. O coração quente leva a falar de Jesus. O coração quente leva a mostrar para as pessoas que você serve a um Deus vivo, que você também está vivo. E é isso, meus queridos, as verdades que o Senhor Jesus nos mostra nesse texto. Quando Jesus encontra dois discípulos desanimados e tristes, por conta da situação, do contexto que eles estavam vivendo, esperando que Jesus viesse libertá-los do Império Romano, nada disso aconteceu, e agora frustrados, desanimados e pior ainda, a ameaça da perseguição dos imperadores contra os cristãos, estavam ali aqueles dois discípulos tristes, desanimados a caminho de Emaús. Eles ficaram assim? Não. Jesus se manifesta para eles e se preocupa com a situação deles, como se Jesus dissesse, conta para mim o que aconteceu, conta para mim o que está te afetando, conta para mim o que está doendo no seu coração, conta para mim o que está tirando o seu sono, conta para mim o que está te dando tristeza, conta para mim. E aí eles contam para Jesus, e depois que eles desabafam com Jesus, Jesus conta para eles o que estava realmente por trás de todos aqueles acontecimentos, e Jesus se revela para aqueles discípulos, e agora Jesus revelado para aqueles discípulos, ou eles entendendo quem é Jesus, ou olhando para Jesus, Jesus aplica-lhes a fé. E aí, meus queridos, depois da fé foi aplicada,
Jesus deixa eles com o coração quente para eles pregar o Evangelho. Ah, meu irmão, para encerrar nossa mensagem, como é que você passou a semana? O mês? Como é que você tem recebido? Como é que você tem se sentido diante dessas notícias que nós temos vivido? Como é que você está aqui nessa noite? Qual a sua situação? Como se o Senhor Jesus perguntasse para você, que é o tema da nossa mensagem, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais. O Senhor Jesus perguntando para mim e para você nessa noite, para você que está aí na live, que sentimento tem envolvido seu coração? Angústia, tristeza, aflição, desconfiança, falta de paz, incerteza? Será que isso tem tomado de conta de você a ponto de te aprisionar? Será que você tem andado na presença de Deus frustrado, desanimado, triste? Meu querido irmão, nessa noite eu queria pedir para você: não deixe as más notícias afetar sua fé. Não se apegue a esses fatos, mas confie no Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus se preocupa com você, Ele se importa com a sua situação, Ele quer saber o que você está passando. Jesus quer saber de você quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. Jesus quer te dar uma direção, quer que você olhe para Ele, para você deixar de ser aflito, deixar de ser perdido no meio dessas situações difíceis e confiar na sua palavra. Jesus essa noite quer aplicar a sua fé no seu coração e tornar o seu coração frio, um coração fervoroso nessa noite. Como você se encontra nessa noite? Como você está, meu querido, está nos assistindo? Está abalado? Está aflito? Está desanimado? Venha a Cristo nessa noite. Venha a Cristo. Ele quer aquecer o seu coração. Ele quer aquecer o seu coração. Ele quer mudar você. Ele quer transformar a sua vida. E você, ao invés de ser influenciado, você vai ser o influenciador. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, te bendizemos, ó Pai, pela tua graça e bondade derramada sobre as nossas vidas. Porque, ó Pai, o Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor sabe, ó Deus, o limite das nossas vidas, ó Deus. Até onde a gente aguenta. Tu sabes, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, que o contexto que o Brasil está vivendo, que os brasileiros estão vivendo, que a igreja está vivendo, não é fácil, meu Deus. Muitos têm desanimado, Senhor. Muitos têm entristecido, ó Deus. Muitos têm questionado, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que se nós confiarmos no Senhor, o Senhor se manifesta no meio da sua igreja, perguntando a Deus qual é o problema. O que você quer que eu faça, igreja? Qual é a sua situação? O que você quer que eu resolva? O Senhor é preocupado com o seu povo. Por isso devemos confiar no Senhor. Por isso devemos depositar nossa fé no Senhor. Por isso devemos pedir ao Senhor que mantenha o nosso coração quente e animado para falar do Senhor. E nunca, ó Deus, deixa-nos ser, ó Deus, levados, contaminados, ó Pai, por esse mundo, ó Deus, que está cada vez mais perdido, que está cada vez mais, ó Deus, declinando, ó Pai, se perdendo, ó Pai, por conta do pecado. Mas ajuda, Senhor, a tua igreja, ajuda o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, que mesmo diante de situações difíceis, eles continuem firmes e fortes na tua presença. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por cada família aqui, ó Deus, representada no culto nessa noite. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos que nos assistem pela internet. Que o Senhor, ó Deus, possa cuidar, ó Deus, da vida de cada um. Sustentando, ó Deus, dando firmeza e abençoando, ó Deus, cada família. Em nome de Jesus, ó Pai. Oramos, certos que o Senhor nos ouve. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos encerrar o nosso culto, então. Já estamos na hora. Vamos entoar o hino número 400, né? E vamos encerrar nosso culto nessa noite. Convido você que está na live a também abrir a sua Bíblia no hino 400.
oração por proteção e estaremos encerrando o nosso culto nessa noite. Quero agradecer a cada um dos queridos irmãos que estiveram conosco nessa noite, nos ajudando pela live. Em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos. E no número 400, oração por proteção. Vamos lá. Da bênção apostólica, estaremos encerrando o nosso culto nessa noite. Pode orar. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante e também sobre a Igreja do Senhor que está espalhada sobre o mundo todo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Todos uma boa semana, que o Senhor nos ajude, nos sustente, que boas notícias venham, em nome de Jesus. Continua firme, meu querido, em nome de Jesus. Boa noite.